Fala, gente, tudo bem? Então, estamos aí mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje a gente vai abordar o roteiro quinto do módulo quarto, Aprendendo com as Curas, e vamos iniciar aqui com o trecho evangélico a que se refere, com o texto evangélico a que se refere esse roteiro. Então, o texto foi extraído do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 42. Diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Muito bem. Esse roteiro, ele segue nos apresentando inúmeras informações acerca da lepra, e lá, nas suas referências, ele nos apresenta outra obra, né? O livro Primícias do Reino, que é psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, e no capítulo 13º, que se intitula Ser Limpo, Amélia Rodrigues nos apresenta aquele episódio narrado no Evangelho de Marcos sobre uma nova perspectiva, a perspectiva do doente. E para o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, nós optamos então por nos aprofundar nessa obra e buscar algumas elucidações para o nosso dia a dia. E Amélia Rodrigues inicia o capítulo 13º, que nós não vamos ler na íntegra. A gente recomenda ao interessado que busque. Tem inúmeras fontes aí na internet, nas livrarias das casas espíritas, nas bibliotecas para empréstimo. Então essa obra é uma obra muito antiga e muito comum. A gente recomenda a leitura. Amélia então começa, o primeiro parágrafo que ela vai construir, e diz assim: a felicidade explodia em sua alma, como se uma cascata acabasse de irromper cantando uma estrondosa sinfonia, regada de muita poesia. A forma como Amélia vai nos apresentar esse primeiro parágrafo, mas ela nos apresenta então a figura da felicidade. A quem ela se refere? Ela está se referindo nesse momento ao doente. Então o doente nesse trecho experimenta dessa felicidade. E nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, a questão 614, onde Kardec pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? Poxa, lei natural, falou de felicidade, agora lei natural porque tem tudo a ver. A resposta é a seguinte: é a única para a felicidade do homem. A lei natural ou a lei de Deus é a única para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e este só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, por conta dessas informações, nós percebemos que há uma reaproximação do doente com a lei de Deus. Ele atua como deveria atuar, como é suposto que ele atuasse, para que possa, portanto, aurir dessa felicidade. E essa mudança de conduta foi gritante, porque olha só, a felicidade explodia em sua alma, como uma cascata que acabasse de romper, ou seja, uma grande felicidade, ou seja, uma profunda reaproximação com a lei natural, com a lei de Deus. É algo que é fundamental para que haja esse casamento entre Jesus e o doente, sem o qual, sem esse nível de sintonia, seria impossível para Jesus protagonizar a cura, particularmente uma cura dessa natureza. Amélia começa pelo final. Amélia apresenta essa felicidade no momento em que a harmonia aconteceu, a sintonia com Jesus aconteceu e a cura
por conta disso aconteceu, né? Mas o que precede esse momento é o afastamento da lei. E Amélia nos apresenta, logo na sequência desse primeiro parágrafo, os elementos do afastamento. Ela diz assim: quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas, quer dizer, pústula nauseabunda é aquele tumor nauseante, né, uma coisa feia de se ver, começaram a apodrecer, o corpo também principiava a morrer. Também principiava a morrer. E aqui tem uma simbologia bem interessante, porque nós sabemos que a doença de Hansen, ela conduzia ao tempo do Cristo. Hoje temos tratamentos, não mais conduz, mas ela conduzia à morte, inevitável. Mas era uma morte lenta e agonizante, né? E essa morte que a Amélia nos apresenta aqui é algo muito pior do que a morte do corpo, né? É mais ou menos o que o Cristo nos apresenta em Mateus, no capítulo 8, versículo 22. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Então, é uma morte simbólica. Amélia vai se aprofundando e vai nos dando mais peças desse quebra-cabeça para entender essa morte subjetiva. Ela diz assim: as dores acerbas, quer dizer, ásperas, muito fortes, lhe mataram a fé. E aqui a gente começa a entender. Lhe mataram a fé, a morte, essa morte subjetiva, aonde fé, crença, eu não tenho mais. Perdi a minha crença. Crença em quê? Em tudo, ao que nos apresenta aqui. As dores acerbas lhe mataram a fé, como trucidaram. Amélia usa a palavra trucidar, que significa matar com selvageria, despedaçar, né? Esmigalhar todas as esperanças. E é isso que chama atenção para essa morte subjetiva, mas que possivelmente é muito pior que a morte literal. Imagine-se perdido de qualquer possibilidade de acreditar em qualquer coisa. Nada mais é crível. E não há mais esperança. Em seu lugar, a desesperança, a ausência da esperança, né? Então, é uma morte em vida que a Amélia nos apresenta aqui. Segue ela dizendo assim: perder a faculdade de chorar, insensibilizar-se. É o produto desses quadros anteriores. Sem fé, sem ter no que acreditar, sem esperança, é o niilismo, é o nada, a crença no nada. Então, os sentimentos que estão presentes, eles serão tão insuportáveis que é preferível acreditar que eu não sinto mais nada. É uma busca pela anestesia no campo dos nossos sentimentos. Por quê? Porque esses sentimentos são tão grotescos que eu não os tolero mais. Só que isso não acontece, né? Isso é uma ilusão. Porque os sentimentos, eles estão sempre presentes, ainda que eu os renegue. Então, aqui nós vemos exatamente uma apresentação mais palpável do símbolo, da simbologia do inferno, né? Esse inferno onde as almas pecadoras se encontram após a morte, essa morte subjetiva, esse inferno também subjetivo, de ter que lidar com as minhas controvérsias, ter que lidar com os nossos conflitos íntimos, com o desespero, a falta da esperança, com a falta da fé. Eu não acredito mais em nada. Isso é puro niilismo e isso representa de forma muito palpável o inferno que muitas pessoas vivem nos dias de hoje. Esse inferno que é apresentado por onde há choro, ranger de dentes. Notem,
fogo eterno, esse fogo que queima intimamente, mas que nunca extermina a dor, né? Extremo sofrimento, martírio, tormento, isso é inferno. E isso é o que o nosso doente e por vezes nós também experimentamos, particularmente quando nos deparamos com as agruras de nós mesmos, né? E me recorda muito aquela afirmativa do Cristo, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Porque o conflito, ele surge sempre que eu incorro num sim, não, ou num não, sim. Como assim? O, você que está nos ouvindo pode se perguntar, como assim sim, sim, não, não, sim, não, não, sim? Um conflito, ele decorre sempre daquele valor, daquilo que eu sei que eu devo fazer e não faço. Aí eu tenho um conflito. Ou daquilo que eu sei que não devo fazer e faço. Isso produz em nós conflitos. Esse antagonismo daquilo que eu sei que deve ou não deve ser feito com aquilo que eu pratico no mundo. E o sim, sim e o não, não que o Cristo recomenda de forma muito sábia para que nós não nos adentremos por esse tipo de inferno íntimo, é o convite à prática do que deve ser feito. Eu sei que eu devo fazer, então eu faço. Eu sei que eu não devo fazer, então eu não faço. É a prática mais útil para a higiene do nosso mundo interior, do nosso mundo psíquico. Mas Amélia inicia falando da felicidade que o dominava naquele instante, ou seja, esse retorno. Então ele sai do inferno. Percebam? Porque o inferno, nesse sentido simbólico que nós apresentamos, é um lugar onde eu posso entrar e sair de acordo com o meu posicionamento no mundo. Então eu não sou lançado no inferno, nesse inferno da minha intimidade, e forçado a permanecer lá pela eternidade. Eu posso sair. Então é o que a Amélia está nos apresentando aqui. Ele saiu desse inferno em que vivia, né? E esse inferno simbológico, meus irmãos. E como ele sai? Então a Amélia nos informa. Ela vai dizer assim: a inusitada coragem impelira-o para frente. Quer dizer, essa coragem, essa grandeza da alma, essa nobreza que havia nele também, né? Impeliram para frente, ou seja, houve crescimento, saiu do inferno. Houve o contato com o sim, sim, não, não. Fez o que sabia que deveria ser feito. Negou-se a fazer aquilo que sabia que não poderia ser feito. Saiu do inferno. E aí segue nesse campo da lucidez que acaba tocando o doente. Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que esperamos. Então, o retorno da fé. Já há algo no que acreditar. A fé que até então havia perecido por conta do mal voltou. E ele já tem algo no que acreditar. Daí, nós narrarmos a importância da religião, da crença, da fé na vida humana. Sem ela, resta o que ou nada, que é a figura do niilismo. E ainda após a sua cura, nós vemos a continuidade daquele movimento para frente, ou seja, daquele crescimento, né? Aonde o doente dirá: que queres que eu faça? Disponibilizando-se ao Cristo. E aí o Cristo irá, a partir desse questionamento, segundo Amélia e também os evangelistas, ele dirá assim: não o digas a ninguém. Vai,
Mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. E dentro dessa narrativa, os discípulos e talvez nós mesmos questionaremos: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Seria justa a recomendação do silêncio? Porque é assim que os discípulos questionarão o Cristo com relação a essa recomendação que ele dá ao antigo doente. E o Cristo, então, ele dirá: ontem soberbo, orgulhoso, arrogante e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes de merecimento. Olha que interessante. Então, daí a recomendação do silêncio. Ele recebe da misericórdia divina uma bênção da qual se torna responsável. Não houve ali, portanto, merecimento. E aí o Cristo segue dizendo assim: nesse momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos. Quer dizer, então, o Cristo já sabia disso. O Cristo já conhecia profundamente a intimidade desse que curava. Sabia da quantidade da arrogância, do orgulho. Elementos muito comuns nas nossas próprias vidas, dos quais nós temos que nos aproximar com esse olhar de lucidez e reconhecer e buscar encontrá-los em nós para que possivelmente possamos fazer a mudança. E sabendo disso, recomendo o silêncio, para que não ocorra o que está acontecendo. Mostra-se e mostra a cura como um troféu do qual recebeu por conta do seu próprio desempenho. No entanto, não é troféu, não é prêmio, é responsabilidade. Daí a exigência do silêncio. E o Cristo segue dizendo assim, explicando aos seus discípulos, e fala daquele a quem desconhece com alegria e leviandade. Não houve a preocupação de se aprofundar. Quem me salvou? Quem me resgatou? Como se deu esse resgate? O que aconteceu? E nós já vimos que houve a aproximação com a lei, é um elemento importante do resgate, que houve um movimento para frente, ou seja, um crescimento, mas que agora, num segundo momento, já se paralisa novamente por conta da cristalização do orgulho, da vaidade, da arrogância, do egoísmo. E a busca em conhecer o Messias, que ele reconheceu lá atrás, ela findou-se. Por quê? Porque ele atingiu tudo o que queria. E isso fala muito profundamente a nós, meus irmãos. Porque nós também somos detentores de inúmeras bênçãos que requerem responsabilidade. Muito pouco nós iremos galgar por conta do merecimento. A grande máxima é misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque somos espíritos de terceira ordem. Prevalece a ignorância em nós. Se prevalece a ignorância não premia. Ignorância não oferece mérito. Ignorância tributa com responsabilidade. Tributa com misericórdia divina. Então é isso que somos nós em verdade. E aí o Cristo nos apresenta essa informação que é muito importante. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem, ou seja, turva, cega a razão, o intelecto, e perturbam o coração, o sentimento. Então, as duas vertentes que impulsionam o progresso em nós, conforme nos narram os Espíritos na questão 779 do Livro dos Espíritos.
Essas misérias que são as verdadeiras chagas da humanidade. Há também as misérias sociais, que ocasionam carência, mas essas misérias que não são vistas, essas misérias que independem da quantidade de recursos financeiros que nós temos, que são as verdadeiras misérias. Por quê? Porque atacam tanto a razão quanto o coração. Essa miséria que nos leva ao verdadeiro inferno. Segue. A nós compete espalhar dádivas de luz e bênçãos, referindo a quem pretende seguir o exemplo cristão, o exemplo do Cristo. É assim que ele se refere aos seus discípulos e a nós hoje que pretendemos ser discípulos. Não fosse assim, não estaríamos aqui debatendo esse tipo de matéria. Então vou repetir porque é importante para nós que pretendemos ser verdadeiros discípulos do Cristo. A nós compete espalhar dádivas de luz e bênçãos, sem preocupação imediata de como serão recebidas e utilizadas, sem cobrança. Eu vou lá e ofereço o que eu tiver de melhor, dentro da coerência do sim, sim, não, não. Então é isso que nós tínhamos para hoje, meus irmãos. E assim desejamos a todos uma semana de muita luz, de muita paz e até os nossos próximos estudos. Que assim seja.